O poder da emoção da fé, programando desejos com a intensidade das emoções. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu programa Adriana Freitas Saúde Total Integral e nessa série O Poder da Mente para Curar Doenças, Programar Desejos e Prosperar. Hoje eu acertei! Tem dia que eu esqueço, gente, porque é muita informação, mas hoje tá certinho. E fico muito feliz aí de receber vocês aqui nesse vídeo, nessa série. Hoje eu vou falar sobre como nós podemos usar as nossas emoções para programar os nossos desejos. Vou falar um pouco da emoção da fé e vou contar alguns casos meus, gente, de como que em alguns momentos, quando eu tive uma vivência assim muito intensa emocional, como que isso gerou uma mudança na minha vida também. E como que isso pode acontecer, a gente pode usar, né, da nossa questão emocional de forma mais intencional. E nós podemos também entender, né, vou falar um pouco da programação com as linhas da vida, né, que aí a gente vai falar da parte emocional também. E pessoal, se você quer fazer uma programação, se você quer uma programação personalizada, né, você precisa dessa ajuda para criar um plano aí de uma mudança muito importante que você queira fazer, seja o emagrecimento saudável, seja uma mudança na relação de casal, seja uma mudança de um hábito, né, parar de fumar, por exemplo, ou construir um hábito bom, praticar exercício, cuidar da saúde, ou algo que você precisa no sentido do profissional, né, do financeiro também. Então, eu tenho uma mentoria que pode te ajudar, que é a mentoria de programação mental de um desejo. A gente faz um projeto, eu te ajudo, né, a fazer um projeto de mudança. E nesse projeto eu tenho 3 sessões, né, 3 encontros, e cada encontro a gente trabalha uma questão específica. Super, assim, top esse trabalho. Se você quiser, pode entrar em contato comigo. Tem o link na descrição do YouTube e tem o link na bio do Instagram. Beleza, pessoal? Então, vamos pensar, né, gente, assim, sobre essa questão emocional. Uma das coisas mais intensas, né, do nosso mundo interno, gente, são as emoções. Mas nós vivenciamos as emoções, na maioria das vezes, de forma inconsciente, de forma automática, de forma espontânea, né? Então nós, na maioria das vezes, não sabemos usar as nossas emoções com intencionalidade, com direcionamento, com foco, para fazer as nossas programações. Então a gente muitas vezes entra em emocionalismo, né? Fica aquela mistura, né, de pensamento repetitivo com angústia, ansiedade, aquela pressão, né, interna, aquele estresse emocional. Isso, gente, a gente viver mesmo o nosso mundo emocional de forma negativa, né? Então a gente tende os nossos aprendizados familiares, os nossos aprendizados sociais nos conduzem a entender e a vivenciar a mente e as emoções dessa forma. Mas a força, a energia da emoção, gente, ela é muito potente, tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando você está lá ruminando negativa mentalmente, né, você está criando uma energia ruim e aquilo vai perpetuando ali, vai estendendo um tempo na sua vida que poderia ser, vamos dizer assim, desnecessário, né, mas cria uma intensidade, cria uma frequência, cria uma energia, uma vibração que é negativa, né, e que você acaba ficando presa ali. Vocês já viram que quando a gente está presa em emocionalismo, fica um circuito repetitivo, a gente fica rodando ali, paralisada naquele tipo de conteúdo, naquele tipo de informação. Então a gente está presa naquele circuito emocional. Então a gente precisa aprender a sair desses circuitos emocionais, né, e utilizar a nossa emoção ao nosso favor. Então vou ensinar um pouco disso para vocês hoje e falar sobre essa questão, como a gente
pode direcionar essa parte emocional. Então, emoção, gente, não é para ser algo descontrolado. Tô emocionada e descontrolo emocionalmente. Não é para ser assim. Né? Nós temos esse poder interno, a emoção faz parte da nossa tecnologia mental, mas se a gente não direcionar, ela vai ficar dispersa, né? Assim, vai ficar descoordenada. Então, vamos aprender aí a direcionar. Então, como é que a gente pode, né, pensar nesse sentido, né, de usar, né, como que a gente pode direcionar essas emoções ao nosso favor? Dentro, né, do processo de programação, gente, quando nós estamos, né, fazendo um exercício de programação, nós podemos pegar, né, lembrar, trazer no nosso estado mental atual algum tipo de emoção intensa que nós vivenciamos. Na programação com as linhas da vida, nós podemos programar em 3 linhas, que é a linha A. A linha A é a linha da... Agora eu não tenho certeza se é positiva ou negativa, mas eu vou considerar que a linha A é a linha negativa da emoção da raiva, da emoção da tristeza, da emoção... emoções mais difíceis, mais doloridas, vamos dizer assim, mais emocionalmente mais complicadas, mais pesadas mesmo. A linha C é uma linha da emoção mais da alegria, né? Da alegria, da gratidão, da satisfação, dessa intensidade positiva, né? Dessas emoções que tem mais esse conteúdo. E a linha C, né? Aliás, a linha B, que é a linha do equilíbrio, é a linha sexual, da emoção da sexualidade, das trocas, né? De polaridades opostas, masculino e feminino, né? Então, essas 3 linhas, elas geram emoções intensas, né? Nós vivenciamos em algum momento emoções intensas dentro dessas 3 linhas e nós podemos utilizar essas emoções para fazer a nossa programação. Aí, como que a gente realiza, né, esse tipo de processo de programação? Nós vamos planejar o nosso desejo, né? Nós vamos pensar ali o que nós desejamos, escrever, né? Colocar no papel aquele desejo de uma forma bem detalhada e a gente vai colocar nesse momento ali que a gente está fazendo, que a gente está lendo a nossa programação, essa lembrança de alguma emoção dessas linhas, né? Ou a emoção da tristeza, da dificuldade, da energia negativa, da raiva, ou a gente vai colocar uma emoção de alegria positiva, um momento muito bom que a gente viveu, ou a emoção sexual, né? Que é a linha do meio aí. E então aí como que a gente faz isso? Na hora que a gente está lendo, antes da gente ler a programação e dar o veredicto ali da programação, a gente lembra de situações de uma ou de outra linha e na hora da leitura a gente está já com aquela lembrança, com aquela emoção à flor da pele. Eu gosto também, gente, de usar a música. Para mim, música gera intensidade emocional. Então, geralmente, quando eu estou fazendo um processo, né, das minhas programações diárias, porque eu tenho o hábito de fazer programação diariamente, então eu coloco uma música também, música que me gera uma emoção, que tem um tom emocional para mim. Então, aí eu misturo, né, esses elementos, né, alguma lembrança, alguma... imagem, né, de emoções intensas e uma música que me gera também essa intensidade e leio ou mentalizo uma programação que eu já tenha feito. Com isso, gente, nós aumentamos, né, a intensidade emocional do pensamento que a gente está criando. Quando a gente escreve, a gente cria um pensamento direcionado, né? Frases
ideias sobre o nosso desejo. Então a gente está criando ali um pensamento direcionado. Quando a gente lê o pensamento direcionado juntamente com a emoção, então a gente está aumentando a vibração e a gente está aumentando, né, o poder de expansão ali daquela programação que a gente está fazendo. Consequentemente, nós entramos em ressonância com as possibilidades que existem no nosso universo, né? Então a gente começa a ver uma notícia que tem algo que pode nos ajudar. A gente encontra um amigo antigo que pode dar uma luz ali numa situação. A gente encontra o médico certo para trabalhar a nossa saúde, né? Então a gente entra, né, em ressonância. Ressonância, gente, é a sua vibração, é achar no universo as vibrações semelhantes, as frequências semelhantes. E aí a gente entra em ressonância, isso é como se fosse aquela ideia da lei da atração. A gente se aproxima daquela informação, a gente começa a enxergar aquela informação que talvez a gente não enxergasse de outra forma, né? E aí a gente potencializa a programação do desejo que a gente tem, né? Então, é interessante a gente fazer esse exercício e a gente direcionar aí a nossa energia para essa situação. A escrita da programação, o direcionamento dos pensamentos, gente, pode ser feito uma vez, mas a gente pode praticar, né, a programação no nosso dia a dia. Às vezes, gente, tem desejos que nós temos que tem bloqueios muito profundos, né, no nosso subconsciente. Alguma coisa contrária da família, alguma informação contrária que a gente recebeu, por exemplo, prosperidade, né, financeira, dinheiro. Às vezes você tem uma informação da família negativa sobre o dinheiro, uma falência na família de origem. Então são bloqueios, né, que vêm aí de geração em geração para nós, ou bloqueios internos mesmo da nossa mente, que a gente vai gastar um tempo maior para desfazer. Então a gente tem que repetir, né, muitas vezes essa programação para que ela possa realmente mudar ali dentro de nós as nossas frequências. E, gente, uma das emoções mais poderosas é a fé, né? A gente vê aí que como que a fé promove curas em diversos ramos de religião e de espiritualidade. Por quê? Porque a fé, dependendo da forma como a pessoa está rezando, está orando, ela é a potencialização dessa emoção, né? E aí é uma emoção forte somada a um pensamento direcionado, somada a uma energia alta que você se conecta, né? Quando você está buscando a conexão com Deus, né? Quando a pessoa está buscando essa conexão, então ela também eleva os pensamentos dela no patamar do divino, né? Buscando, mesmo que seja um pedido de ajuda, né? Para um ser divino, então ela entra também em conexão com essas energias, né, mais elevadas, que são as energias divinas mesmo. E aí isso gera também, né, um campo de possibilidades melhor para cura, para mudança, para conquistar alguma coisa, né? Nós vemos aí, gente, que as diversas religiões que têm ritos, né, de cura, quando a pessoa está ali entregue, né, de coração, de alma, assim, realmente ela está super entregue naquela vivência, muitas vezes ela tem um milagre da cura, né? Ela realmente vivencia isso. Isso pode ser na religião evangélica, pode ser nas religiões espiritualistas, pode ser na católica, pode ser qualquer religião, gente. Aí não é o Deus daquela pessoa, é como que ela manifestou o desejo dela, como que ela gerou, né, essa intensidade, né, pela fé. Ela gera intensidade emocional com essa emoção específica da fé. E aí a gente vê aí casos, gente, em todas as religiões, né? Então,
Não é porque é o Deus do fulano, o Deus do ciclano que é mais poderoso. Não, é como que a pessoa, né, gerou essa conexão. Eu tenho um exemplo, gente, muito forte, assim, nessa questão da fé. Teve uma época, no início da minha profissão, eu tive muita dificuldade de conseguir trabalho, né? Na minha época era mais difícil a psicologia. E eu tentei muitas coisas, eu colocava currículo, mas eu também tinha meus bloqueios, minhas dificuldades emocionais, né? Então não fluía muito. Aí eu vim morar em Belo Horizonte, antes, né, dessa segunda vez. Uma primeira vez eu estava mais ou menos com 25 anos, eu vim morar em Belo Horizonte para trabalhar numa livraria. E aí eu trabalhei, mas aí depois eu não deu certo, né? Eu fiquei pouco tempo lá, só o tempo de experiência mesmo. E aí eu fui demitida e aí eu estava num momento assim, continuava tentando colocar currículo e tal, né? E aí eu tava um dia sozinha lá na casa que eu morava e eu tava muito triste, mas muito triste mesmo, porque eu já não sabia mais o que fazer, eu tava desesperada, na verdade, né? E aí eu tava lá chorando, rezando, assim, oh meu Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. E chorava, gente, chorava mesmo, assim, copiosamente. Aí, nesse exato momento que eu tava chorando, pedindo ajuda para Deus, né, e tudo mais, aí eu recebi uma ligação. Aí eu disse, uai, gente, que ligação que é essa, né? Fui atender, era a coordenadora do curso de psicologia da universidade que eu estudei, né? E ela estava me chamando para fazer uma entrevista. Eu tinha deixado o meu currículo lá há algum tempo antes, né, alguns dias antes, e como eu tinha a formação, né, o curso de pós-graduação em sistêmica, aí ela viu lá, né, o meu currículo e me ligou, perguntou, Adriana, você já concluiu o curso, já está com seu diploma? Aí eu falei, já concluí o curso, mas o diploma ainda não peguei, não. Ela, então, corre, vai, pega o seu diploma e vem fazer a entrevista. Gente, aquilo para mim foi um milagre, né? Foi foi essa conexão mesmo com o milagre de Deus. Nesse sentido, eu sentia, né, naquela época, a minha interpretação foi isso, que Deus tinha me ajudado, né, que tinha proporcionado, né, essa questão para mim, né, que tinha visto a minha oração e tinha me ajudado. Tempos depois eu fui entender, né, que aquela intensidade emocional do choro, aí pensando lá na linha A, né, gente, na linha da tristeza, do desespero, né, da dor, né, emocional. Então eu estava na linha A, né, da programação mental. Eu estava com o pensamento muito direcionado, pedindo uma ajuda, né? Estava com a emoção muito forte de fé, né, pedindo para Deus me ajudar. E eu entrei, né, em ressonância com essa possibilidade, gerou essa frequência, né, essa energia. Vamos dizer assim, o nosso próprio Deus interno potencializa, né, a nossa própria mente potencializa aí a nossa programação. Então esse foi um exemplo assim, que na minha vivência foi muito especial. Eu tenho assim, muito forte essa lembrança guardada, né, como esse exemplo aí dessa função da fé, né, da emoção da fé. E aí eu fui entendendo isso, né, gente, que toda aquela emoção que eu gerei, né, que eu estava ali vivenciando, conectado aí com o divino no sentido mais amplo, né, da situação, né, não um Deus maior que veio, que desceu para me ajudar, mas eu estava conectada com a ideia do divino, né, naquele momento, pela fé, e isso gerou essa mudança. E depois, né, gente, fiz a entrevista, fui aprovada, eu trabalhei na universidade lá durante 3 anos e meio, foi uma experiência maravilhosa para mim, de muito crescimento, de muito desenvolvimento,
né? E depois eu encerrei e fui para outras etapas aí da minha evolução. Então, esse é o exemplo aí dessa questão da fé, né? Então, acho que para quem tem um pouco da espiritualidade, da religiosidade, usar a emoção da fé e potencializar essa emoção, gente, quando você for rezar, quando você for fazer as suas orações, põe uma música também, né, emocionante, reza com o coração, reza com o direcionamento do pensamento, faz a conexão com o Deus que você acredita, né, para você intensificar ao máximo aí a emoção da fé nas suas programações mentais, tá? E eu tenho um outro exemplo também, que foi com a emoção da gratidão, né? E pensando na linha C, né? Na linha da alegria, da gratidão, do positivo. Então eu tenho a experiência e da emoção da gratidão. Teve uma época da minha vida que eu ainda não tinha o carro. Eu já estava fazendo o meu consórcio, né, para comprar o carro, mas ele ainda não tinha saído, não tinha nem perspectiva, né, de sair o consórcio, que ainda tinha muitas parcelas pela frente, né, dependia de ser sorteada, e eu então não tinha nem perspectiva. E eu pegava ônibus para voltar para casa. Eu até descia, né, que aqui é muito morro, eu descia a pé, mas sempre precisava de ônibus para voltar. E aí numa dessas, gente, era um dia de chuva, muita chuva. Chuva em Belo Horizonte significa trânsito ruim, é terrível, aqui agarra tudo. O ônibus estava super demorando, eu já sabia que ele ia vir lotado, né, por causa da situação do trânsito mesmo. E eu via, né, no ponto de ônibus, carros lindos, maravilhosos passarem, né, assim, muita gente próspera, né, com seus carros lá. E eu comecei a ficar revoltada. Eu falava assim, por que eu ainda não tenho? Por que isso não veio para mim? Eu comecei entrei numa emoção de revolta mesmo, né? Enfim, aí o ônibus chegou lotado, eu cansada, aquele jeito. Enfim, cheguei em casa, né? E com aquela revolta, assim. Aí, no dia seguinte, eu acordei, tipo assim, com uma ressaca moral, né? Aqui eu já morava nesse apartamento, que é um apartamento meu, financiado. Aí eu acordei com aquela ressaca moral e eu comecei a pensar assim, nossa, gente, como eu sou ingrata, né? A vida tá maravilhosa aqui, eu tenho minha casa, eu tenho meu espaço, né? E aí eu entrei numa frequência da gratidão. Eu falei assim, não, eu não quero ficar desse jeito, não, a minha vida é muito boa. Aí eu comecei a agradecer tudo. Eu desci, né? Fui pro trabalho, de manhã eu descia pro trabalho. E durante essa caminhada eu fui agradecendo tudo, gente, mas tudo que tinha na minha vida. E foi de coração também. Agradeci a saúde, agradeci o corpo, agradeci a casa, agradeci o consultório, agradeci os clientes e a família e por aí foi, né? Muita gratidão. Tanto que eu fui daqui até lá agradecendo, gente, tudo assim. Aí, né, passou e tal essa semana e era a semana do sorteio, do consórcio, do carro, né? Aí, isso era mais ou menos segunda ou terça-feira. Quando deu sexta-feira, que era o sorteio, eu lembrei, falei, olha, hoje é o sorteio. Aí eu falei assim, nossa, eu podia tanto ser sorteada. Falei assim, né, eu podia tanto ser sorteada. Hoje, esqueci desse negócio, né, fui trabalhar e tal. De tarde, na sexta-feira, eu recebo um SMS do banco falando que eu tinha sido sorteada com a pedra do carro. Gente, mas eu chorava de emoção também, como que Deus era maravilhoso também para minha vida e tal. E depois também eu fui entender, né, que o fato de eu ter mudado a vibração, a energia, trazido muita intensidade de gratidão, eu também entrei em ressonância com essa possibilidade, né, de ser sorteada. E acabou que o sorteio aconteceu e aí eu direcionei tudo, comprei o meu carro, né? Que é hoje o carro que eu ainda tenho. Então, gente, essas foram, né, as experiências mais emblemáticas, assim, dessa questão emocional que eu já tive até hoje,
né? São assim coisas que são muito especiais para mim, experiências muito especiais que eu quis compartilhar aqui hoje com vocês para ilustrar essa importância, né, da intensidade emocional, como que as emoções influenciam a nossa realidade, as emoções podem ser utilizadas para a gente fazer a nossa programação mental e a gente de fato pode desenvolver e crescer, né, nesse sentido, aprendendo a utilizar a nossa tecnologia mental. Então, gente, seja a emoção da fé, seja a emoção da alegria, da gratidão, a emoção da raiva, né, da tristeza, direcione a sua emoção para aquilo que você quer. Você notou que você está ali fortemente, né, com uma emoção? Já lembra da sua programação, já mentaliza ela, não direciona essa energia toda para minha programação, para conquistar o meu desejo, que aí isso vai te ajudar bastante aí nessa potencialização. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dessa experiência, da compartilhamento das minhas experiências. Deixa o joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar, né, que você entenda que vai ser positivo para essas pessoas. E amanhã eu vou falar sobre o poder da modelagem, né, da construção do modelo, também nessa questão da construção do nosso poder mental, tá? Então, não perca a aula de amanhã, 7h30 da manhã, estarei aqui com vocês, tá? E se ficou alguma dúvida, ficou alguma questão, coloca nos comentários, né, pra gente poder trocar ideia também, tá? Gente, um forte abraço para todos vocês e espero vocês amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.